Olá! Hoje é o nosso último encontro deste primeiro bloco, sobre a família Escola de Almas. Nós vamos encerrar falando sobre como a gente faz para perdoar e se auto-perdoar. Nosso último encontro, nós conversamos um pouco sobre a presença em nós de buracos, que são as nossas dificuldades em relação à nossa autoestima, que eu explico no nosso próximo bloco de encontros, tá? E decorrentes do nosso egoísmo e dos seus filhotes, Vaidade, orgulho, prepotência, arrogância, melindre e vai aí afora, tá? Quem ainda tem esses buracos, e todos nós temos, somos espíritos imperfeitos, está sujeito a se magoar, a sentir coisas ruins e a se culpar excessivamente. Então, vamos pegar essas duas vertentes. Eu vivenciei alguma coisa que me magoou demais, que me ofendeu demais. E porque eu não consegui nem agir, nem reagir, falamos sobre isso também no nosso vídeo anterior, Não consegui elaborar. O que é o elaborar? Porque agir é você identificar onde aquilo pegou e devolver, ocasionando uma reflexão em quem te ofendeu. Às vezes isso não é possível, ou porque não dá mesmo, ou porque eu tenho dificuldades que me aprisionam, eu não consigo falar, aquilo continua dentro de mim. Reagir, eu devolvo como um bate-volta, Eu faço outro sentir o que eu senti. Isso também não me leva a lugar nenhum, porque me traz outros tipos de problema. A energia ruim continua dentro de mim. Quando ela continua dentro de mim, se eu não vou pelo outro caminho, que é o caminho da elaboração, eu vou somatizar. E aí eu começo a desenvolver transtornos físicos e ou psíquicos, ok? Então tá. Nosso encontro de hoje é para falar sobre a elaboração. Como que eu faço para elaborar a mágoa? Como que eu faço para elaborar a culpa? Elaborar é um processo. Elaborar é perdoar. Elaborar é se auto-perdoar. Eu consigo elaborar quando eu consigo entender e já ter a conscientização de que este processo é necessário. Mesmo estando magoado, mesmo estando remoendo uma culpa. Eu preciso entender que eu preciso sair deste processo. Por quê? Os dois processos nos aprisionam e não nos tiram do lugar. Não nos tiram do lugar. Então vamos pegar primeiro o perdão. Quando alguém me magoa, a primeira coisa que eu preciso entender, primeiro momento, a gente fica com muita raiva, dependendo de onde pegou. O primeiro sentimento é de raiva, sensação de indignação com aquilo que aconteceu, dependendo das nossas dificuldades internas, Ou mais ou menos. Às vezes, eu fico com aquele sentimento só dentro de mim. Às vezes, eu vou para uma necessidade de me vingar. Aí já é mais sério, tá? Então, quando eu fico aprisionado aqui, aquele sentimento de mágoa, eu fico remoendo a vivência da situação. Eu penso 1, 10, 20, 1000 vezes naquela situação. 1000 vezes naquela situação. O meu pensamento fica circular e eu fico reeditando dentro de mim aquele sentimento ruim que a situação original me trouxe. Quando eu abro espaço para isso, é como se eu sinalizasse para a espiritualidade inferior uma possibilidade de atuação. E aí eles me ajudam, Me atrapalhando, Mas me ajudam a permanecer naquele circuito fechado. Porque toda vez que eu, encarnado, estou no circuito fechado, eu não caminho. Se eu estou no circuito fechado da mágoa, eu não caminho. Se eu estou no circuito fechado da culpa, eu não caminho. Eu me paraliso. Então, quando você sentir isso, primeira coisa, tenha consciência de que a primeira pessoa beneficiada em perdoar é você. Porque você só vai seguir à frente se conseguir perdoar.
senão você fica aprisionado aquilo ali. São tantas as situações onde o agressor, muitas vezes, passa por um processo de auto-perdão, se perdoa pelo mal que nos fez e segue à frente, e nós permanecemos ali, naquela situação, naquela vivência. Tem um relato no final do livro Libertação, né, de André Luiz, que é muito lindo, que fala exatamente sobre isso, né? Eu não lembro o nome agora, né, mas para quem já leu o livro ou quiser retomar esse final, né, André Luiz é convidado a fazer uma última incursão, né, para resgate de uma alma, de uma pessoa. E quem o convida a fazer esse resgate é o responsável por aquela colônia de reorganização, de recuperação de almas, né? E eles vão até lá e esse espírito diz assim, olha, essa alma, não, esse espírito, um espírito feminino não pode me ver, né? Ele não pode, né? Ele precisa ser resgatado, não pode me ver. É um espírito em estado de extremo sofrimento, tá? Bom, foi resgatado, tá. Bom, moral da história, né? Aquele espírito já estava há anos na mesma situação de abandono, uma situação muito triste, né? Que esse espírito vivenciou e quem ocasionou isso foi este mentor agora aqui, tá? Mas que conseguiu se destacar daquilo e prosseguir e evoluir um pouco. E quem viveu a dor, vamos dizer assim, ficou aprisionada na necessidade da mágoa, da vingança e ficou para trás. Então, quantas situações que nós ainda trazemos dentro de nós, daquela mágoa, aquela raiva, e a pessoa que nos ocasionou o mal, às vezes, já está num estado muito melhor que a gente. Então, o processo de perdão é um processo de libertação pessoal. Normalmente a gente pensa assim, não, mas eu não vou perdoar, porque eu não posso esquecer. Quem nunca esquece é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito vai se fazer cumprir, de acordo com a necessidade do agressor, não de acordo com a necessidade do vaidoso ou do prepotente que sofreu a agressão. Porque são pesos completamente diferentes. Eu, com o meu orgulho pisado, posso entender que a paga por aquela mágoa é uma coisa muito cruel, né? Para a providência divina, o recurso é outro. Então não me cabe resolver qual é a consequência que quem me ocasionou mal vai sofrer, se vai sofrer e quando vai sofrer. Eu preciso simplesmente liberar o meu coração dessa situação. Então eu sempre falo assim, né? Perdão é um processo de tomada de decisão. Eu preciso tomar a decisão de perdoar. A partir do momento que eu tomei a decisão de perdoar, eu tenho que entender que não é assim. Perdoar, gente, não é esquecer. Tem um palestrante que fala que eu acho muito engraçado, né? Esquece quem tem Alzheimer, né? Então, perdoar não é esquecer. Eu não vou me esquecer. Eu só vou desatrelar da lembrança o sentimento ruim que eu tenho. Eu vou me lembrar, sim, que aquela pessoa não foi muito legal comigo. Eu tenho, sim, o direito, vamos imaginar, de não querer mais uma troca de muita proximidade com aquela pessoa. Por quê? Porque a relação não foi legal, não foi boa. Mas eu preciso não reeditar constantemente os sentimentos ruins que aquela pessoa me ocasionou. Aliás, que eu me ocasionei porque os buracos são meus. Entende? Então, às vezes a pessoa entende que perdoar é esquecer, é fazer de conta que nada... Não é fazer de conta que nada aconteceu. Se você entende que é necessário um afastamento, se afaste. Mas lide com o seu coração, libere o seu coração. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é a tentativa de começar a pensar coisas boas para quem te agrediu. Porque só o amor cobre a multidão de pecados. Só o amor. Quando você consegue emitir bons pensamentos e bons sentimentos, aquilo volta para você de uma forma maravilhosa. E o terceiro passo, que é para poucos, é conseguir fazer o bem ao agressor. Então, esse seria o processo do perdão.
E o processo do auto-perdão? O processo do auto-perdão, ele enrosca um pouco mais, por quê? Porque quando eu faço alguma coisa e depois eu me conscientizo, porque normalmente a gente vai tendo atitudes, né? Durante o nosso processo reencarnatório, durante a nossa vida, essa existência. Então, o processo de consciência de culpa é necessário. Eu tenho que ter a consciência do meu erro, ok? E é muito interessante, porque enquanto eu não tenho a consciência, muitas vezes aquilo não me pesa. É a partir do momento que eu tenho a consciência que aquilo vai me pesar. Então, eu dou um exemplo sempre assim, né? Por exemplo, uma jovem que praticou um aborto. Praticou um aborto porque ela tinha 17 anos, ela pai extremamente rígido, uma pessoa que não tinha uma conduta religiosa, ela não tinha noção do que era aquilo. Ela apenas queria se livrar de uma coisa que para ela seria muito complicada. Cometeu uma coisa complicada? Sim, uma atitude extremamente difícil, tá? Mas sem a consciência de que aquilo era tão complicado assim. Passou ilesa. Vamos imaginar que essa menina, aos 25, 30 anos, entre em contato com a doutrina espírita e passe a entender a lei de causa e efeito, passe a entender o significado de uma gestação. A partir do momento que a consciência acende, você tem a consciência da culpa. É a mesma coisa que acontece com os nossos irmãos que ainda estão em erros profundos nessa existência. Às vezes em crimes, né? Eles não têm a consciência. A hora que eles tiverem a consciência vai levá-los ao processo de readaptação e ao processo de, vamos dizer assim, de se alinharem com a lei. Então, é preciso existir a luz. Bom, a partir do momento que existe essa luz e eu me equivoquei, tenho culpa em relação àquilo. Então, é importante a consciência da culpa. Mas, então, porque o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente ter a consciência da culpa. Às vezes, quando a luz vem e o meu orgulho é muito grande, eu me desculpo. Não foi legal. Não, mas também, né? Tal pessoa fez isso. Eu sempre jogo no outro. Então, eu posso, dentro de uma situação de culpa, tá? Ter a consciência da culpa. Eu posso me desculpar, o que faz com que eu adie muito o processo. Ou eu posso ficar com remorso e remoer a situação, abrir espaço para influenciações espirituais complicadas e ficar aprisionado. Quando eu penso nessa questão, eu sempre lembro do apóstolo Paulo, né? A história dele em Paulo e Estevão, né? Quando Saulo, ele era praticamente um assassino, né? Uma pessoa muito dura, que cometeu atos complicadíssimos, tá? A partir do momento que ele teve a consciência de que o caminho não era aquele, ele se voltou para a luz. Se Paulo tivesse ficado remoendo tudo que de ruim ele fez, ele não teria sido o maior divulgador do cristianismo na época. Então, toda vez que você se aprisionar a uma culpa, se lembre da história do apóstolo Paulo. Essa história nos ajuda demais em várias situações, em vários aspectos. Então, quando você tem a consciência da culpa, você precisa se rever com a sua atitude. Como? O primeiro passo é, existe a possibilidade de você se desculpar com a pessoa, né? Não você se desculpar, tá? Achando que você não tem culpa, né? Você se desculpar com a pessoa, tá? Essa pessoa ainda está viva, está encarnada. Essa pessoa abre espaço para te receber, para conversar com você? É viável? Se for, vá. Vá. Vá, porque mesmo se a pessoa não te perdoar, você abriu um link que mais à frente essa pessoa vai, lá à frente ela vai se lembrar de que um dia você foi até ela, né? A tentar essa reaproximação. Ok, é possível? Vá. Não é possível, por quê? Essa pessoa já desencarnou, essa pessoa se fecha, tá? Tenha atitudes antídoto. Eu vou pegar o exemplo de novo da moça, do aborto, né? Como que ela vai se desculpar? Às vezes esse espírito já está reencarnado, ela não sabe quem era aquele ser, né? Como? Né? Ela pode se realinhar com a lei através de atitudes antídotos.
Uma certa ocasião eu ouvi uma fala do Divaldo assim, preciosa demais. O nosso débito não é com este ou aquele pessoa, o nosso débito é com a lei do amor. Isso amplia muito. Você sabe por quê? Porque às vezes, se o outro não me perdoa, tá? Eu não vou ficar aprisionado necessitando do perdão dele para prosseguir. Eu preciso me alinhar com a lei do amor. Então, vou pegar esse exemplo da menina, né? Essa menina pode, por exemplo, quando ela tiver a consciência, ela começar a desenvolver atitudes antídoto, como acolher gestantes que estejam pensando no aborto. Você imagina essa menina até o final da encarnação dela, se ela tiver ajudado 100, 200, 300 jovens a não abortarem, a encaminharem os seus filhos, ela vai ter se realinhado com a lei do amor perante a sua consciência, perante Deus. Se o espírito ainda não a perdoou, passa a ser um problema dele. Infelizmente, é bem isso, passa a ser um problema dele. Mais ou menos aquele exemplo que eu estava falando, né, do livro Libertação, tá? Se perdoou e foi à frente. E já estava com N atitudes antídoto, vamos dizer assim, se realinhando com a lei do amor. E a outra ainda aprisionada àquela época, àquela mesma situação, àquela mesma mágoa. Então, pense nisso. Percebi que tenho culpa, que errei. Se desculpe com a pessoa. Não é possível, mas é possível você fazer o bem para aquela pessoa sem que ela saiba, faça. Ajude-a indiretamente, né? Para que ela se acomode. Não é possível de forma alguma. Busque atitudes antídoto que venham te acalmar o coração e que venham te libertar do remorso. Porque senão você pode ficar aprisionado. Quem não perdoa, quem não se auto-perdoa, para no seu processo evolutivo e passa a ser muitas vezes joguete dos nossos irmãozinhos menos esclarecidos. Então, vamos pensar com carinho em tudo isso. E, a partir do nosso próximo encontro, nós vamos começar uma nova série que vai se chamar Autoconhecimento e Reforma Íntima. Neste processo, nós vamos começar falando com vocês sobre autoestima, desenvolvimento de autoestima, como é que são os buracos da autoestima, o que fazer quando identificamos esses buracos e depois nós vamos mergulhar em todos os vícios morais e conversar com vocês sobre formas práticas de como fazer para a gente se alinhar com eles. Então, que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.